Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos mergulhar juntos numa das histórias mais fascinantes e honestamente mais trágicas que já foram registradas. Nessa nossa análise visual de hoje, a ideia é explorar a fundo um drama familiar histórico que, na verdade, é um estudo incrivelmente profundo sobre poder, falhas humanas e redenção. Estamos falando do rei Davi, daquela famosa rebelião do seu filho Absalão e de como essa crise real e brutal nos ensina algo muito maior sobre o que realmente significam amor e justiça. É uma narrativa cheia de intrigas, omissões pesadas, mas que de um jeito surpreendente aponta direto para a figura e para a liderança do próprio Cristo. Para começar a entender onde toda essa tragédia vai nos levar, a gente precisa olhar para essa frase marcante do livro de 2 Samuel. Olha que profundo. Ela ilustra de forma brilhante o tema central do nosso estudo de hoje. Imagina só, no meio de uma narrativa super densa sobre mortes e exílios, a gente encontra essa verdadeira joia de sabedoria. Essa frase revela o coração do plano de Deus, que é a redenção. Mesmo quando o ser humano erra e se afasta, a justiça e o amor arquitetam um caminho de volta. Vamos guardar esse pensamento enquanto a gente desvenda os erros de Davi. E aqui tá o nosso roteiro rapidinho para ninguém se perder. Primeiro, a tragédia do amor desordenado. Depois, cegueira e justiça falha. 3, a falsa reconciliação. 4, o usurpador de corações. 5, Davi versus Messias. E a gente fecha com a perfeição do amor cristocêntrico. Então, vamos logo pro nosso ponto 1, a tragédia do amor desordenado, ou as raízes desses erros em cascata. Vamos ver qual foi exatamente a semente que gerou todo esse caos na família real mais famosa de Israel. O que é realmente fascinante aqui, e que as fontes originais definem como o problema raiz, é o conceito de amor desordenado. Basicamente, é quando o afeto por alguém ou por alguma coisa sai completamente do alinhamento. Não é a falta de amor, percebe? Mas é um amor que cega a gente. O amor desordenado que Davi sentia pelos filhos simplesmente o impediu de ver o mal que eles estavam cometendo. E o que acontece? Ele cria um ambiente onde a justiça foi completamente rompida. Pensa nisso como o efeito do filme Fargo. Essa é uma analogia perfeita trazida na nossa pesquisa. É muito interessante notar como, no filme, a incapacidade de corrigir um errinho inicial, motivado por interesses tortos, leva a uma série de decisões absurdas que vão se acumulando como uma verdadeira avalanche. E na vida de Davi foi exatamente assim. Ele peca, tenta encobrir as coisas, mas falha absurdamente em colocar a própria casa em ordem. Ele até perdoa no coração, mas não exerce a justiça disciplinar. O resultado? Uma sucessão de horrores que parecem inacreditáveis. E isso nos leva à seção 2, cegueira e justiça falha. A passividade de Davi e suas consequências. O que acontece quando o líder supremo de uma nação decide simplesmente cruzar os braços diante de um crime brutal dentro de casa? Pessoal, olhem bem para esta linha do tempo. É de cair o queixo. Amnon comete um crime terrível contra a própria irmã, Tamar. E o que Davi faz? Absolutamente nada. Passam-se 2 longos anos, e enquanto Davi tá lá, cego e passivo, seu outro filho, Absalão, planeja o assassinato do irmão a sangue frio. Depois do crime, Absalão foge por 3 anos. E adivinha, Davi continua sem fazer nada. Absalão volta e Davi simplesmente o ignora por mais 2 anos. E como se não bastasse, por mais 4 anos seguidos, Absalão planeja um golpe de estado bem debaixo do nariz do pai. São anos a fio de uma omissão que paralisa. Um líder consumido pelo afeto desordenado que perdeu completamente a capacidade de aplicar a justiça. E agora a gente tem um contraste brutal que o texto nos convida a observar. Para executar a vingança dele, Absalão prepara um banquete. Ele usa uma ocasião festiva, um momento de alegria e o vinho para embriagar o irmão e assassiná-lo. É a pura falsificação do amor. Agora comparem isso com a liderança de Cristo. Na última ceia, Cristo também usa um banquete e o vinho, mas obviamente não para tirar a vida de ninguém. Ele usa esses elementos para anunciar que a sua própria vida seria entregue como sacrifício por nós. É a diferença absoluta entre o ódio que destrói, mascarado de justiça, e o amor genuíno que se entrega para redimir. Avançando para nossa seção 3, a falsa reconciliação. O perigo de um perdão sem verdadeira justiça. Vamos entrar num território muito perigoso de tentar resolver conflitos sem tratar a raiz do problema. Olha a articulação aqui. Joabe, que era o comandante do exército, saca que Davi sente saudades do filho exilado, mas não tem a menor ideia de como trazer o cara de volta de forma legal. Então Joabe, super estrategista, arma um plano político. Ele contrata uma mulher muito sábia da cidade de Tecoa, e essa mulher conta para Davi uma história totalmente inventada sobre 2 filhos que brigaram, um matou o outro, e implora pela misericórdia do rei. Davi, tocado pela história, concede clemência. Mas é aí que a armadilha se fecha. Ao julgar o caso de outra pessoa, Davi acabou pronunciando a sentença sobre si mesmo. Afinal de contas, por que ele perdoaria o filho imaginário daquela mulher, mas não trazeria de volta o seu próprio filho Absalão? É incrível notar que, no meio do clamor dessa mulher, tinha uma frase lindíssima. Assim apagarão a brasa que me ressoou. É uma imagem poética muito, muito profunda. Se a gente olhar para toda a narrativa bíblica, a linhagem messiânica, por várias vezes, pareceu que ia ser reduzida a uma única brasa quase apagada, mas sempre ressoou uma. E essa brasa aponta diretamente para Cristo, a semente que foi preservada, mesmo nas horas mais escuras de toda a humanidade, para trazer a salvação. Seção 4. O usurpador de corações. A ascensão do falso Messias. Vamos nos aprofundar um pouquinho na figura de Absalão, que depois de conseguir voltar a Jerusalém, começa uma campanha política incrivelmente manipuladora. O ponto crucial aqui é o paralelo bem sombrio que Absalão representa. O texto destaca que ele tinha uma beleza física perfeita, impecável da cabeça aos pés. Ele ia lá, sentava às portas da cidade e ficava interceptando o pessoal que buscava justiça com o rei Davi, dizendo coisas tipo: olha, a sua causa é boa, mas ninguém no palácio vai te dar ouvidos. Ah, se eu fosse o juiz. Percebem o jogo? Ele usa a dor das pessoas e a linguagem da justiça para roubar o poder. É o arquétipo perfeito do falso Messias. Do outro lado da moeda, temos o verdadeiro Messias. Cristo não ostentava a beleza exterior para seduzir ninguém. Ele não manipulou para conseguir poder. Muito pelo contrário, Cristo abdicou da glória para servir e salvar. Um mediador atrai a glória para si mesmo. O outro dá a própria vida. Absalão, sempre fingindo muita humildade, estendia a mão e beijava os cidadãos que vinham se curvar diante dele. E claro, esse gesto de afeto era 100% calculado. Ele ia construindo uma imagem popular enquanto armava um golpe de estado gigante contra o próprio pai. E isso ilustra brilhantemente uma prefiguração inegável, aquele beijo que esconde a traição. Esse beijo de Absalão encontra o seu paralelo exato no beijo de Judas, séculos mais tarde. O carinho sendo usado como arma, o falso afeto que antecede a morte. Chegamos então à seção 5, Davi versus Messias, as sombras do verdadeiro rei. Tudo isso nos encaminha para uma descoberta incrível sobre como a vida de Davi preparou o cenário para Cristo. Olha só a precisão desses paralelos. A vida de Davi funciona literalmente como uma sombra para a vida de Cristo. Pensa bem, Davi, o rei, é traído por alguém que sentava à sua mesa, o seu filho amado. Cristo foi traído por um dos seus discípulos mais próximos. Por causa do golpe, Davi é forçado a abandonar Jerusalém, fugindo humilhado. Cristo foi levado para fora dos portões da cidade santa para ser crucificado. Durante a fuga, o texto descreve Davi subindo o Monte das Oliveiras, chorando amargamente, e é nesse mesmo Monte das Oliveiras, lá no jardim do Getsemane, que Cristo agonizou, suando sangue. Toda essa humilhação de Davi funcionou como uma pedagogia divina, preparando o palco da história para que a humanidade pudesse reconhecer o sofrimento redentor do Messias verdadeiro. E finalmente, seção 6, a perfeição do amor cristocêntrico. O verdadeiro amor cumpre a justiça. Este é o clímax da nossa análise, onde a gente vê a solução para tudo isso.
Vejam a diferença gritante nessas duas abordagens. A liderança de Davi tentou evitar conflitos a todo custo. Ele simplesmente omitiu a justiça e, quando finalmente cedeu e trouxe Absalão de volta, ofereceu uma reconciliação pela metade. Deixou o filho morar na cidade, mas proibiu que ele visse seu rosto por 2 anos. E o que isso gerou? Só mais revolta. Cristo, por outro lado, une amor e justiça de um jeito perfeito. Na cruz, o pecado é julgado com justiça absoluta. Nenhuma dívida é varrida para debaixo do tapete. Mas, ao mesmo tempo, um perdão total é oferecido. Cristo não aceita a humanidade de volta só para mantê-la distante, exilada no palácio. Ele restaura o relacionamento por completo, transforma os corações de dentro para fora e gera uma nova criação. A grande beleza de toda essa análise está nas conclusões práticas que a gente tira dela. Entender a diferença entre esses modelos cura as aflições do nosso próprio comportamento. O amor fundamentado em Cristo tem um poder curativo que é formidável. Primeiro, ele cura a nossa cegueira. Quando os nossos amores são reordenados, a gente para de justificar os nossos erros e os dos outros com panos quentes. A sabedoria divina substitui aquela nossa tolice de tentar resolver as coisas com manipulação ou emoção barata. E o mais importante, esse amor elimina aquela passividade destrutiva de Davi. Porque o amor de Cristo não é só um sentimento bonito, ele exige ação. Ele transforma a nossa negligência diária em um amor ativo, que serve, que vai na direção do outro, que confronta quando precisa, mas que constrói com um propósito genuíno. Certo? Vamos encerrar com um pensamento para a gente levar adiante. Nós vimos como os afetos desordenados de Davi bagunçaram um reino inteiro, cegaram a justiça e abriram espaço para toda aquela manipulação de Absalão. Em contrapartida, o amor de Cristo estabelece a verdadeira justiça de uma forma sacrificial que transforma tudo. E isso deixa no ar a pergunta mais importante de todas: quem ou o que está ordenando os nossos afetos hoje? Fica aqui esse convite para refletirmos sobre qual tipo de amor nós estamos permitindo que guie os rumos da nossa história.